Bom dia! Você está feliz? Você está acordado? Eu sei que tem uma galera aí que virou a noite, está direto. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus coloque um monte de alfinete na tua cadeira agora para você não dormir. Gente, eu não planejei estar aqui agora, encerrando esse momento. A gente tentou de tudo que é jeito que fosse outra pessoa aqui falando para vocês, mas por algum motivo que eu não sei ainda, Deus quis que fosse eu. A gente aprendeu que Deus usa as coisas loucas, então está usando a louca. Eu lembro que eu vi uma mensagem do Paul Washer um tempo atrás, alguém falou comigo, cara, assiste aquela mensagem, foi poderosa e tal. Aí eu acessei a mensagem, o cara ficou chorando 20 minutos. E aí terminou a mensagem, um monte de gente respondeu ao chamado de Deus. Eu falei, então, Deus, chorar eu sei, então faz isso. Eu chego lá na frente, eu só choro e depois você faz o resto. Que chorão eu já sou. Mas eu conheci o Vocari em 2015. Brincadeira. Esse negócio já começou alguns anos antes. Deus foi colocando no coração de pessoas. O pastor Silas Tostes e a Márcia Tostes estiveram ontem aqui à tarde. Deus usou a vida deles para que hoje você pudesse estar aqui, porque foi um incômodo no coração deles. Em 2011, no Congresso Brasileiro de Missões, que é um evento que a MTB promove a cada 3 anos, é uma das maiores conferências missionárias no Brasil, que reúne mais de 60 organizações. Deus incomodou o pastor Silas Tostes e a Márcia. Na verdade, eles já vinham incomodados, tentaram fazer algo uns 4 anos antes, porque o público do CBM era um público mais maduro. E aí eu lembro que naquele evento eu estava com o stand, eu sou missionário da Missão Evangélica Base, a gente estava lá no stand, aí o pessoal da base. E a gente estava no stand, eles saíram, igual não era um VOC Village, mas era uma área de stand, eles saíram catando jovens que estavam nas organizações, colocaram a gente dentro da sala e falaram assim, olha, a gente queria fazer algo parecido com isso aqui, mas que fosse voltado para os jovens, que a gente pudesse, de alguma maneira, conectar o que Deus está fazendo no mundo, conectar a vida de cada jovem com o que Deus está fazendo no mundo. E de lá, em 2011, a gente começou a sonhar. Em 2012, as primeiras reuniões, e aí em 2015 a gente fez o nosso primeiro evento lá na Unicesumar, em Maringá. Na época éramos 15 organizações, hoje 44, e a nossa oração é para que Deus vá acrescentando a cada dia. Um dos nossos valores é de muitos a gente tem convicção de que a gente não faz nada sozinho, e o Vocari só faz o que faz por conta dessas organizações, por conta de cada voluntário, de cada pessoa na equipe. E Deus tem nos ensinado esse tempo a trabalhar junto, a caminhar junto. E a unidade nunca foi fácil, e não é fácil. É muito mais fácil você caminhar sozinho, é muito mais rápido, mas Deus fez a parada de uma forma que você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue fazer parte do que Ele está fazendo no mundo sozinho. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês essa manhã, antes de vocês irem embora, porque desde quinta-feira vocês estão sendo desafiados, vocês estão sendo ferramentalizados pelo Espírito Santo de Deus para que vocês entendam a sua vocação, para que vocês se conectem com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu falei ontem no painel que a gente teve de povos não alcançados. Tudo que é feito aqui no Vocari, ele é pensado para que você seja a resposta. Para que não só que você sente, ouça e depois vá embora para a tua casa, mas que de alguma maneira você possa dar o primeiro passo na vocação que o Senhor tem para a sua vida. O Connect, que a gente chama, que é um ambiente preparado para conectar você com oportunidades na missão de Deus. A gente tinha mais de 60 oportunidades, e eu vou ficar muito frustrado, e toda a equipe vai ficar muito frustrada se vocês forem embora, aquelas oportunidades ainda estiverem lá. O Hangout foi pensado para que você pudesse desabafar e compartilhar aquilo que Deus está falando com você e tivesse alguém para orar pela sua vida e ser usado por Deus para ministrar. O Vocafé, que pela primeira vez no Vocari a gente teve, Vocafé, foi pensado para que você pudesse ter encontros preparados por Deus com pessoas e conversas, e dessas conversas você entendesse o que Deus estava falando e fosse abrindo algumas portas para você. A gente tem a sala de oração, a gente entende que sem oração você não vai para lugar nenhum. E o nosso desejo, e o meu desejo, e de toda a equipe, que em algum momento desses dias você tenha ido na sala de oração.
A gente leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ou melhor, ainda não. Ainda falta um capítulo e a gente vai fazer isso ainda. Tudo que a gente fez é para que você saia daqui e você tome uma decisão de fazer diferente daqui para frente. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não é o Vocari que muda a sua vida. Se você está saindo assim e fala assim, o Vocari, não, você entendeu tudo errado. O Vocari é só instrumento. O Vocari é só uma plataforma para que você pudesse ouvir aquilo que você não estava conseguindo ouvir de Deus na sua casa. O que vai mudar você e o que vai te dar condições de você continuar na decisão que você tomou aqui é o Espírito Santo de Deus, não é o Vocari. Não coloque o Vocari no lugar que não pertence a ele, a glória é de Deus. Isso aqui é só mais algo que Deus preparou para você. Só isso. É Ele quem quer fazer através de você, é Ele quem está te chamando. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa no livro de Esther. Eu não sei aqui quantos de vocês conhecem a história de Esther. Cada vez que eu leio o livro de Esther, eu fico mais impressionado como Deus é sensacional. E eu vou me deter em algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração no capítulo 4. Mas para você entender o texto em que eu vou ler no capítulo 4, eu queria só fazer um resumo da história do capítulo 1 até o capítulo 4. Então, o livro de Esther vai contar sobre um reinado do rei Xerxes, um rei muito poderoso, e naquele reinado, esse rei resolve fazer uma festa de 180 dias. E ele convoca todos os seus nobres, os seus oficiais, os chefes das províncias para mostrar para essa turma o seu poder. E durante 180 dias, o rei Xerxes faz questão de mostrar o seu tesouro, o seu poder, a sua autoridade, os bens materiais que ele tinha. Depois de 180 dias, ele resolve estender um pouquinho mais a festa, não tinha sido muito tempo de festa, ele achou que faltou, e ele resolve estender por mais 7 dias no pátio interno do palácio. Só que agora ele manda chamar o povo inteiro. Ele queria que o povo inteiro, do mais pobre ao mais rico, pudesse olhar e ver quão poderoso ele era. E é claro que toda festa naquela época era regada de muito vinho. Esse cara estava bebendo há 180 dias, depois mais 7 dias. A Bíblia fala que ele já estava meio alegre. Eu fico imaginando se o quão alegre era isso. E num determinado momento, quando essa festa está acabando, ele já está doidão, ele tem uma ideia brilhante. Paralelo àquele evento que ele estava fazendo, a rainha Vasti, a sua esposa, estava fazendo uma outra festa com a mulherada. E aí ele chama os oficiais dele e faz o seguinte, olha, vai lá, pega a rainha Vasti, bota a coroa na cabeça dela e traz ela aqui que eu quero mostrar para essa galera toda quão bonita a minha mulher é. Quero tirar uma onda aqui com ela. E aí a galera vai lá, fala, rainha, o rei está chamando você lá na outra festa. E ela vira para ele e fala assim, não vou não, eu estou ocupado aqui, estou fazendo meu negócio aqui. E aí a galera voltou e falou, rei, o negócio é o seguinte, ela não vai vir não. Como assim? Ela falou que ela está ocupada. E aí é muito engraçado, gente, se você for ver isso aqui, e foi até um conforto para o meu coração, porque aí o rei chama os conselheiros dele e fala o seguinte, olha, eu dei uma ordem, a rainha Vasti não me obedeceu e tal, o que eu faço? A preocupação dos caras era o seguinte, rei, o negócio é o seguinte, você não está entendendo. Se ela desobedeceu você, imagina quando as nossas esposas descobrir. A mulherada não vai mais respeitar ninguém, elas vão dominar o mundo. E aí a preocupação deles era o seguinte, não, a gente tem que mostrar que não pode acontecer esse negócio não. E aí eu descobri que não começou com a minha esposa isso, viu? Já tinha começado lá com a rainha Vasti. Amor, eu te amo. Mas a gente que é casado, a gente sabe que não tem jeito. Isso não era só. Está até hoje isso aqui, é a nossa herança. Quem manda é a mulherada mesmo. Amém? Mas aí, conclusão da história, por conta disso, o rei destitui a Vasti. Ele não podia ficar sem mulher, ele começa a sentir falta naquele calor dele. Ele manda os conselheiros e fala, não, expulsa ela não pode mais ser rainha, aquela coisa toda. Mas aí depois passa a raiva, ele sente falta dela.
E aí eles começam um processo para escolher uma nova rainha. Então, ele passa nas províncias, recolhendo as mulheres mais lindas daquela época, aquela coisa toda, tem todo um processo seletivo. No meio dessa mulherada, tem uma mulher chamada Radassa, também conhecida como Esther, prima de um judeu chamado Mardoqueu. Ela não tinha os pais, e a Bíblia fala que ela era bonita, e por algum motivo no processo seletivo, a pessoa responsável pela seleção das mulheres, ela caiu na graça desse cara, ela faz todo o processo, ela passa e ela é escolhida a nova rainha. O seu primo, Mardoqueu, fala para ela assim, olha, não fala para ninguém que você é judia, mantém isso aí quieto. Mas Mardoqueu se preocupava com ela, então ele sempre ficava na porta do palácio para receber notícia da sua prima, de Esther. E numa dessas vezes que ele está na porta do palácio, ele ouve 2 soldados conspirando contra o rei Xerxes. E aí ele conta para o rei, ele conta para Esther, Esther conta para o rei, e esses soldados são mortos, acusados de traição. Fecha a história, o tempo passa, o rei resolve eleger Amã como um dos oficiais de maior autoridade no seu reinado. Todos os nobres e demais oficiais tinham que se prostrar e se curvar diante de Amã quando ele passava. E alguns oficiais perceberam que quando Amã passava, Mardoqueu não se prostrava. E aí a galera começou a avisar Mardoqueu, olha, você tem que se prostrar, cara. Amã é o cara depois do rei. E Mardoqueu falou assim, não, eu não vou me prostrar, eu sou judeu, eu só me prostro diante de Deus. E aí esses caras falam para Amã. Amã, tomado de raiva, resolve agora não só matar Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Ele cria um plano, ele vai até o rei e fala o seguinte, rei, existe um povo misturado no meio do seu povo, que não se curva às suas leis, é um povo rebelde, é um povo que está bagunçando a coisa. E eu queria pedir permissão para o senhor, eu vou colocar muito dinheiro num projeto para a gente exterminar esse povo da face da terra. O rei olhou e falou, ok, toma aqui meu anel, para você selar a carta e o decreto, e segue adiante com o teu plano. E aí Amã começa a redigir os decretos, a notícia começa a se espalhar. O povo judeu toma conhecimento que vai ter um dia, uma data e uma hora certa para que eles fossem mortos, homens, mulheres e crianças. Mardoqueu, quando toma conhecimento disso, ele se desespera, ele rasga suas roupas, se veste de saco, se cobre de cinzas, fica gritando no meio das ruas. E alguns oficiais que conhecia e sabia quem ele era, faz com que a notícia chegasse até Esther. E fala, olha, Esther, Mardoqueu está na rua, assim, e assado e tal, está alguma coisa acontecendo. Esther manda os seus oficiais, sua guarda pessoal, ir até Mardoqueu e perguntar, e Mardoqueu fala. Mardoqueu conta todo o plano de Amã e pede para que Esther tomasse alguma posição com relação a isso. E esse texto aqui que eu vou ler, ele vai relatar exatamente esse momento, aonde Esther toma conhecimento do plano que estava por vir para exterminar todo o povo. E eu queria ler com vocês o capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se com cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos seus oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu a ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã
para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela, para que ela fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em seu favor. E a partir dos próximos versículos, eu queria compartilhar algumas coisas que você precisa entender diante de tudo que você viveu aqui esses dias. Atá retornou e relatou a Ester tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que lhe dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e todos da província do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja chamado por ele. Se isso acontecer, essa pessoa será morta, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhes dizer o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que quando Deus te dá uma oportunidade, ou Deus chama para cumprir o seu propósito, coisas vão se levantar contra você para você desistir. Quando Mardoqueu pede pela primeira vez para Ester ir lá interceder pelo povo, a primeira coisa que Ester lembra era da lei. Da lei que dizia o seguinte: se alguém fosse na presença do rei sem ser convocado por ele, essa pessoa seria morta. A primeira coisa que Ester viu, quando teve conhecimento da necessidade, foi pensar na dificuldade e no risco que isso traria para ela. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A primeira vez que você ouvir, que você entender a voz de Deus no seu coração, eu tenho certeza absoluta que o diabo vai colocar ou vai te trazer à memória um monte de coisas que vai dizer para você o quanto é difícil ou até impossível viver aquilo que Deus está colocando no teu coração. Eu lembro que no Vocari de 2018, a gente estava preparando já mais de um ano o evento, e eu não sei quantos vão lembrar disso, mas teve uma greve de caminhoneiros no país que parou o país. E estava perto do evento. E a gente ficou acompanhando aquilo ali sem entender até que ponto aquilo interferiria no evento, e acompanhando junto com a galera de Maringá, e as notícias não melhoravam, elas só pioravam. E aí começou a chegar o seguinte: olha, Maringá já está sem gasolina, já não tem mais gasolina para abastecer os carros. E aí a primeira preocupação era: cara, a caravana vai vir, mas como é que volta, se não tem gasolina? A segunda notícia foi: olha, está acabando a comida. E a equipe que vai preparar a alimentação está tendo dificuldade em encontrar comida para poder fazer a alimentação do evento. Eu sei, meus irmãos, que o evento começava numa quinta-feira. E eu não sei quantos da equipe vão lembrar isso, mas na segunda-feira a gente estava sentado para decidir se a gente ia fazer o evento ou não. O cenário era completamente hostil. E a primeira reação nossa era: cara, vamos cancelar. Não tem o que fazer. E a gente lembra que a gente orou, e às 5 horas de segunda-feira, Deus confirmou no nosso coração assim: não foi eu que mandei fazer? Faça. Eu governo a história. E a gente fez o evento de 2018. Meu querido, eu não sei o que Deus colocou no teu coração nesses dias que você teve aqui no Vocari, mas eu sei bem do que o diabo é capaz. E ele provavelmente já mostrou um monte de coisa para você, do quão difícil ou impossível é você seguir adiante com aquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista. O Deus que te chamou é o mesmo que vai te capacitar.
O Deus que está confirmando no teu coração aquilo que você está entendendo, é o mesmo que vai fazer, e Ele vai. Quando a gente teve o lockdown em 2020, no movimento missionário, a gente ouvia muito aquele negócio, cara, e aí? Acabou, missões acabou, porque todo mundo fechado, ninguém pode viajar, os missionários não podem sair de casa, como é que a gente vai alcançar os povos? Até que algum cara mais santo falou assim, pô, mas calma aí, Deus não está governando a história, a missão não é dele? Ele foi pego pelo Covid de surpresa? E a gente experimentou, irmãos, durante toda essa pandemia, um mover de Deus extraordinário, alcançando pessoas com a graça dele. Pessoas que não abriam o seu coração, passaram a abrir por conta do medo da morte. Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro aceitaram a Cristo por conta de um vírus. Então não tenha medo dos obstáculos que o Senhor vai colocar, que o diabo vai colocar diante de você, para tentar impedir você de cumprir a sua vocação. Mas aí, os oficiais voltam para Mardoqueu e falam, olha, Mardoqueu, Esther mandou te dizer isso, que não dá, se ela chegar lá, ela vai morrer e tal, e aquela coisa toda. E aí, quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, ele responde o seguinte, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua missão tem consequências na sua vida. Viver a nossa vocação não é uma escolha. Se você é salvo em Jesus Cristo, é uma ordem. A sua escolha é se você vai obedecer ou desobedecer. Agora entenda uma coisa, se você escolher desobedecer, você vai viver as consequências da sua escolha. O que Mardoqueu está dizendo para Esther é o seguinte, olha, ok, você não quer fazer, mas não pensa você que só pelo fato de você estar aí, você não vai sofrer as consequências. A sua missão tem consequências, meu querido, na sua vida e na vida das pessoas. Só que Mardoqueu, ele continua. E aí ele fala o seguinte, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Deixa eu falar um negócio para você. Você não é a solução na missão de Deus. Mas como assim, Rodrigo? Deus não precisa de você. Você não está sendo desafiado a viver a sua vocação porque Ele precisa de você e se você desobedecer, lascou todo o planejamento de Deus. Não, meu querido, a missão é dEle, quem faz é Ele, com ou sem você. O que Mardoqueu estava falando para Esther era o seguinte, olha, se você não obedecer, socorro e livramento vai vir de outra maneira. Não depende de você. É uma oportunidade que está chegando até você. A sua vocação é um presente de Deus para a sua vida, para que você faça parte daquilo que Ele está fazendo, mas Ele vai fazer com ou sem você. A sua missão vai trazer consequência para a tua vida, vai, mas não vai prejudicar a missão de Deus. E talvez a maior consequência para a sua vida é você viver uma vida completamente sem sentido. Porque você foi criado para uma coisa e você escolheu viver outra. E você jamais vai experimentar o que você vai experimentar no momento em que você viver a sua vocação. Mas Ele não precisa de você. Ele não precisa do Vocari. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de cada um aqui da equipe. Ele resolveu, Ele escolheu fazer isso através da gente. É um privilégio para mim e para você. É um convite, é uma ordem, é um desejo do coração de Deus que você faça parte do que Ele está fazendo. Mas se você não fizer, socorro e livramento vai vir de outra maneira. Só que aí Mardoqueu completa a frase de uma maneira que eu acho que foi aí que pegou Esther.
E ele fala assim, quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Gente, se você lê o livro de Esther, é muito louco, porque é tanta coincidência que acontece. Você está ligado que Esther só se tornou rainha porque o rei encheu a cara, deu uma ordem para a rainha dele. A rainha ficou chateada porque sabia que ele devia estar com a cara cheia de vinho, bêbado. Resolveu desobedecer. Ele, num ato de raiva para mostrar que ele era quem mandava em casa, manda ela sair e agora é Esther que está como rainha. Olha que coisa louca. Eu não sei por que você está aqui. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus precisava falar ao seu coração. O que eu sei, meu querido, é que cada um de vocês estão aqui nesses dias porque Deus quis que você estivesse. Existem pessoas literalmente do mundo inteiro orando pela vida de cada um aqui. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual foi a luta que você enfrentou para chegar até aqui, mas eu, assim como várias pessoas na equipe, sabe que tem várias pessoas que estão aqui só pela graça de Deus. Eu, em especial, tenho orado esses dias pela vida de 3 de vocês. Quando eu chamei o Davizinho para dar testemunho, o meu coração foi invadido por uma profunda convicção, mano, de que você não ia só abençoar a gente, mas de alguma maneira Deus ia falando para o teu coração o que você precisava saber. Ana Lívia, eu não sei o que Deus está querendo falar para você, mas quando o seu pai me procurou e perguntou se você podia vir servir como voluntária, a gente tem orado todos os dias para que Deus falasse no teu coração aquilo que você precisa ouvir. Bia, a gente é da mesma igreja há tanto tempo. E você já poderia ter vindo em tantos vocares, mas foi num churrasco de um domingo à tarde que Deus escolheu para fazer com que você estivesse aqui esses dias. A gente se conhece muito pouco, mas eu, seus pais e gente da minha família está orando para que Deus fale ao teu coração o que você precisa ouvir. São 3 histórias de muitas outras e cada um de vocês provavelmente tem algo parecido. E que Mardoqueu está dizendo para Esther é o seguinte, quem sabe não foi para um momento como esse que você se tornou rainha. Ah, meu querido, não desperdiça. Dificilmente Deus vai te pegar pelo gogó. Às vezes Ele faz isso. Às vezes Ele faz igual Jonas, né? Jogar lá na barriga de um peixe. Mas às vezes não, Ele vai te dar liberdade para você tomar as escolhas que você quer tomar. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus preparou você. Eu não sei aonde você está, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual é a sua história, eu não sei as oportunidades que Deus está te dando. De repente você tem reclamado de tanta coisa ruim que tem acontecido sobre a sua vida. E às vezes a gente tem a ideia de que se está acontecendo coisa ruim, que Deus está castigando a gente não percebe que é através das suas feridas que Deus usa você para curar as feridas dos outros. Para de ficar reclamando com Deus e começa a falar, Senhor, tudo que eu vivi até aqui, todas as minhas feridas, todas as minhas derrotas, todas as minhas falhas, todos os meus tombos, será que foi para esse momento aqui? Eu não sei o que você quer fazer com isso. Eu não sei o que o Senhor idealizou. Mas eu queria uma coisa. Eis-me aqui. Quem sabe não foi para um momento como esse que você está aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um, eu não sei o nome de vocês todos, mas tem pessoas orando pela tua vida. Cada conversa ali, gente, é uma coisa de louco o que Deus foi fazendo. O Voc Café era só uma desculpa para que você pudesse ter conversas intencionais e que através dessas conversas Deus conectasse você, Deus te desse algumas respostas, Deus te mostrasse algum caminho. O tempo todo a nossa oração foi para que Deus estivesse agindo no meio de vocês e estivesse falando insistentemente a cada um aqui. Não foram só conversas. Foi o Espírito Santo de Deus conectando vidas. Depois que Esther ouve esse argumento, eu teria feito a mesma coisa, se fica sem saber, eu falei, bom, depois dessa não tem nem o que falar.
Vou falar o quê? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, eu irei à presença do rei, ainda que seja contra a lei. Eu lembro no Vocari de 2019, a equipe sempre chega antes, pelo menos um dia antes, alguns chegam 3, 4 dias antes para preparar tudo isso aqui. E na noite o evento seria na quinta-feira também, na noite de quarta para quinta, tudo que podia dar errado deu. Tudo. E no meio do caos de tudo dando errado, a gente às vésperas de abrir o evento, não lembro exatamente que horas era, 2 ou 3 horas da manhã, a gente ainda recebe a ligação da caravana do Rio, dizendo: olha, o ônibus sofreu um acidente, e tem gente machucada. A gente já estava com os nervos à flor da pele por conta de tudo que estava dando errado. Eu falei: Senhor, só faltava essa, agora não. E eu lembro que naquele momento a única coisa que eu tinha era a oração. Eu falei: olha, isso aqui não é meu, isso aqui não é de ninguém, não é nosso, a gente está fazendo para o Senhor. Agora é com o Senhor, se o Senhor não fizer, a gente não faz. E a gente fez algumas ligações, e a gente começou a acionar algumas redes de intercessão, e a gente começou a pedir: gente, ora pela gente, porque o negócio está difícil. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que o diabo está tentando fazer. E em 2019 a gente viu coisas que nenhum outro evento a gente viu. Uma sala de oração que varava a noite com gente chorando, de joelho, cantando e orando diante do Senhor. Jovens tomando a decisão de ir aos não alcançados. A primeira decisão que Esther toma, quando ela entende que ela não tem muito para onde correr, é falar para Mardoqueu: vai orar. Deixa eu falar uma coisa para você: você não vai a lugar nenhum se você não colocar a oração como algo diário na sua vida. A gente ouviu do Douglas, do Ken, que antes de você fazer tem a ver com quem você é. Rodrigo, eu não entendo a minha vocação. Rodrigo, eu ainda estou perdido, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. A pergunta é: você tem relacionamento com Ele? Porque é Ele quem vai falar, gente. Vê se faz sentido para mim, vê se faz sentido para você. A palavra de Deus vai falar que Ele sonhou com você muito antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Ele idealizou a tua vida. Ele sonhou com um dia em que você pudesse virar para Ele e falar: Senhor, eu entendi, eis-me aqui. E aí quando você vira para Ele e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele vira e fala assim: não conto, vou falar não, fica na curiosidade. Não faz sentido, gente. Ele é o maior interessado em falar para você o que Ele quer da sua vida. Se você não está entendendo a sua vocação, se você ainda não entendeu o que Deus quer para a tua vida, o problema não está em Deus, está em você. E eu lembro como se fosse hoje, eu já contei essa experiência, algumas pessoas da equipe já conhecem, mas no auge da minha crise vocacional, que eu estava nessa: ninguém me quer, ninguém me ama, Deus não quer, eu não sirvo para nada, aquela coisa toda. Li tudo que é livro que você imaginar sobre fazer a vontade de Deus, como descobrir e fazer a vontade de Deus, 5 passos para você descobrir a misteriosa vontade de Deus para a sua vida, tudo que você imaginar eu li. E aí eu lembro que naquela crise tinha um grande amigo meu, um missionário, o Márcio Garcia, que foi o fundador e diretor executivo da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E aí eu liguei para ele e falei: mano, eu estou perdido, Deus não me responde, eu acho que eu não sirvo para nada nesse negócio. E ele falou: cara, vem para cá, fica uma semana aqui comigo, com a minha família, vamos conversar. E aí numa dessas conversas na casa do Márcio, eu abrindo meu coração, gente, estava chorando, aquela coisa, quebrantamento. E aí o Márcio me abraça e fala: cara, deixa eu falar um negócio para você. Aí, velho, o que tu pensa? Tu está na casa de um missionário, chorando, em pranto. O cara abraça você e fala: deixa eu falar um negócio para você. Pronto, é o Espírito Santo de Deus que vai revelar agora. Falei: minha jornada começa aqui. Eu vou sair desse abraço sabendo o que Deus quer para a minha vida. E aí o Márcio fala assim: cara, na dúvida, o burro é você. Aí eu falei assim: não, calma, é só a introdução, ele vai continuar. E aí ele repete: mano, na dúvida, o burro é você. O problema não está em Deus. Ele já está te falando um tempão, o problema está em você.
Você que não quer ouvir. Porque será que não é porque você está querendo ouvir algo específico, que você quer que Deus fale para você aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que Ele quer para a sua vida? Que Ele confirme no seu coração os planos que você fez para você. Meu querido, não tem como você viver esse negócio sem uma vida de oração. Agora olha que coisa linda. Esther poderia simplesmente falar assim, então tá bom, eu vou orar. Mas ela fala o seguinte para Mardoqueu, então faz o seguinte, reúna o povo todo e ore, porque eu e minhas criadas vamos orar aqui, jejuar e orar. Cara, você não está sozinho nessa. A sua vocação, embora ela seja individual, ela é sua, foi dada a você, ela faz parte de um corpo, ela completa as outras, ela foi feita de tal maneira que não é para você viver sozinho, mas para você viver em comunidade. Meu querido, eu não sei qual é a tua crise com relação à tua igreja, mas eu sei de uma coisa, a tua igreja é a noiva de Cristo. E você foi colocado para viver em comunidade, e essa comunidade vai ajudar você, vai orar com você. A Esther sabia que tinha um povo que ela podia contar, um povo ao qual ela pertencia. Você pertence a um corpo, você pertence a uma comunidade de fé, tem pessoas que amam você, que caminham com você. Quando a coisa acontecer, bota o povo para orar, mas não viva sozinho. A sua vocação não foi feita para ser vivida sozinha. Ela se encaixa em outras. E aonde juntas formam um só corpão, lindão, onde Cristo é o cabeça. Fala para o povo, não só para orar, mas para jejuar, clamar, interceder. Meu querido, sei que às vezes é difícil. A gente acha que a igreja não está apoiando, a gente acha que a nossa liderança não cuida da gente. Gente, a igreja é imperfeita. Sabe por quê? Porque você é imperfeito. Você é a igreja. Para de olhar aquilo que o outro não está fazendo e começa a olhar aquilo que você não está fazendo. Mas Deus criou esse negócio de tal maneira que não dá para fazer fora disso. E Ele usa a sua noiva para moldar você, para trabalhar na sua vida coisas que Ele precisa trabalhar. Você está dentro de uma comunidade, e essa comunidade que vai te sustentar em oração. Ah, Rodrigo, é porque você não conhece a minha igreja. Não, eu não conheço. Mas entenda, eu sei o teu sentimento. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem usado todos os dias a minha igreja para trabalhar coisas no meu coração, que talvez em outro lugar eu não conseguiria entender. Ore, 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 mas não ore sozinho. Lembra do evento de 2019? A gente não conseguia orar sozinho. A gente acionou uma rede, gente do país inteiro, orando pelo aquele evento. Você não está sozinho nessa, meu camarada. Você não está sozinho nessa. Mas faça isso em oração. E aí, já partindo para o final, olha que coisa linda, como que Esther conclui o pedido dela. Então Esther mandou mensagem, a resposta de Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã, em jejum em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Mas olha como que ela termina no versículo 16. E se eu tiver que morrer, morrerei. O verdadeiro discípulo, meu querido, está disposto a se sacrificar pela causa de Cristo. Quantas histórias de missionários você conhece que morreram tentando chegar no campo? A mais emblemática para mim é de Jim Elliot. Uma história que Deus usou anos atrás, lá no acampamento do Palavra da Vida, para começar a colocar no meu coração aquilo que ele estava. 5 homens que passaram anos se preparando, passaram anos estudando aquele povo, sonhando em alcançar aquela tribo indígena. E no grande dia,
aonde no planejamento deles seria o primeiro contato com aquele povo nômade, que se deslocava na floresta, era difícil você localizar ele, mas que eles tinham localizado sobrevoando de avião, encontraram, e que eles tinham entendido que era hoje vai ser o dia que Deus preparou para a gente pousar no banco de areia, aeronave, e poder falar de Jesus para aquele povo. E aí eu fico, se você não conhece a história, talvez você esteja imaginando assim, cara, que legal, e aí, o povo ouviu? Não, o povo matou os 5. Que sentido é esse? Por causa da morte dos 5, Deus levanta as esposas. Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, e comove toda uma nação para olhar para a realidade daquele povo. E anos depois, o principal arquiteto do assassinato de Jim Elliot é salvo pela sua esposa. Meu amigo, eu não sei qual vai ser a sua história. Eu não sei como vai terminar a sua caminhada. Eu só sei de uma coisa: você precisa estar disposto a se sacrificar. A nossa caminhada vocacional está implícito dor, sofrimento. A gente está vivendo uma geração que está muito mal acostumada e a gente tem muita dificuldade de passar por dificuldade. A gente quer trabalhar constantemente para que a gente não sofra. Isso é uma ilusão do diabo na tua vida. E o que eu tenho falado para Deus é o seguinte: olha, sofrer você vai, eu e você. Você obedecendo a voz de Deus ou não, você vai sofrer, porque faz parte da vida. Agora, já que eu e você temos que sofrer, que a gente sofra pela causa de Cristo. Um dos meus maiores medos em viver a minha vocação era aquilo que eu ia ter que sofrer por isso. E o que Deus me falou para você é assim: olha, sofrer você vai. A diferença é se você vai sofrer por nada, ou se você vai sofrer por tudo. E a minha oração, e eu queria que fosse a sua oração, é: Senhor, se eu tiver que sofrer, que eu sofra por causa do Senhor. Mas eu não quero deixar de viver o que o Senhor separou para mim por medo de dor, de sofrimento, por medo da morte. A Bíblia vai falar que nós somos forasteiros nessa terra. Meu querido, a tua terra não é aqui. Deus está preparando o novo céu e a nova terra, o dia em que a gente vai ver gente de todas as tribos, povos e nações adorando ao Cordeiro. É lá que é a sua casa. Você está aqui para viver o plano de Deus na sua vida, custe o que custar. E um dia você vai estar diante do Senhor e vai falar: olha, é isso que eu tenho para entregar para você. E o Senhor vai abrir os braços dele e falar: vem, amado da minha alma. Você fez exatamente aquilo que eu sonhei para você. E você vai colher todos os frutos por toda a eternidade. Que você responda como Esther: se eu tiver que morrer, eu morrerei. E aí, querido, você conhece a história? Esther vai na presença do rei, o rei estende o cedro, permite que ela venha, e aí depois você pode ler, e aí você vai perceber o que eu estou falando das consequências. Amã tinha construído uma forca no palácio para enforcar Mardoqueu. Quando o rei toma conhecimento do que Amã estava planejando contra o povo judeu, ele fala assim: o que eu faço então? Aí passou um soldado e falou: ó, rei, eu vi uma forca lá fora construída, por que você não usa aquela forca para matar ele? E Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Vou imitar o Douglas aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu querido, a sua missão tem consequências na sua vida. Deus não precisa de você nem de mim. Ele nos convida pela graça. Não ache que você é o rei da cocada. Não ache que você é a peça que faltava no quebra-cabeça. Ele está fazendo e Ele vai fazer. A gente fala muito da tarefa inacabada, da urgência da obra missionária. Deixa eu falar um negócio para você: a urgência não é porque Deus se perdeu no tempo e está com pouco tempo e tem que correr agora. Porque nada foge do tempo de Deus. A urgência é para mim e para você. É Deus falando para você e para mim: eu estou fazendo, eu vou concluir, eu já dei spoiler, está lá em Apocalipse. Para de ficar prestando atenção no que o mundo está te oferecendo. Para de ficar envolvido nessa cultura que só te afasta de mim. Olha para mim, foca em mim, vem, me segue, você vai se dar bem.
a urgência para mim e para você, porque você corre o risco de olhar para trás, ou no dia de cair a ficha e não dá mais tempo. Para quem? Para os povos? Não, para você. Porque a palavra de Deus diz que e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Os 7.000 povos não alcançados vão ser alcançados, com ou sem você? A pergunta é, você vai querer fazer parte desse negócio? Ou não? Você vai querer chegar lá diante do trono e falar assim, cara, eu participei desse negócio, que uma coisa linda, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. E ontem eu estava lá no Voc Village, aí veio uma menina e falou assim, você não me conhece, mas eu sou a filha espiritual da Tamires. A Tamires era uma menina da nossa equipe do Vocari, e num dos eventos do Vocari ela entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Hoje ela está na Malásia se preparando para ir para o Afeganistão. E durante o tempo de preparo da Tamires, eu não vou falar teu nome para você não ficar com vergonha. Aí ela aqui, ó. A Tamires influenciou a vida dela, e hoje ela está escolhendo a mesma direção que a Tamires escolheu. É um toque, meu querido. E eu não tenho dúvida de quanto Deus pode usar a tua vida para tocar a vida de outros. O evangelho é isso, é vida na vida. Eu não gostaria que você saísse daqui e esquecesse de tudo que Deus falou no teu coração. Abaixa a tua cabeça, eu queria convidar o Alvinho. A gente quer nesse momento encerrar. E a minha oração e de toda a equipe, se você quer agradecer a gente de alguma maneira, viva a sua vocação. Porque foi para isso que Deus juntou a gente. Todas as noites mal dormidas, tudo que a gente viveu aqui, para que você tivesse o ambiente perfeito, para que Deus falasse ao teu coração, só tem um propósito: você viver a sua. Baixa a tua cabeça, o Alvin vai tocar uma música, e eu queria que você cantasse essa música como uma resposta de Deus. Que você saísse daqui comprometido em ter uma vida de oração. Que você saísse daqui sem medo dos empecilhos que o diabo está colocando agora na sua mente para você viver o que Deus tem separado para você viver. Que você saia daqui com um pavor enorme de se omitir. Que você saia daqui entendendo que a sua história foi preparada para que você estivesse aonde você está, para que Deus pudesse agir sobre a sua vida. Ora agora, você e Deus. Não é o Vocari que vai dizer a sua vocação. Não é o Vocari que vai dizer para você o que você tem que fazer. Quem vai é Ele, só Ele. O Vocari só prepara o ambiente para você ouvir a voz dEle. A gente tem um outro valor que é de Deus coadjuvante. Ele é o protagonista. Ele é o motivo de estarmos todos aqui nessa manhã. É por causa dEle, e por Ele, e para Ele, que a sua vida existe. E é Ele quem vai estar com você todos os dias da sua vida. Assim como Deus falou para Josué, logo que ele assume a liderança do povo, depois de Moisés, Deus fala para ele, olha, ser forte e corajoso, não desanime, não tenha medo, fui eu que chamei você, sou eu que vou estar com você todos os dias, sou eu, ninguém. Eu vou usar pessoas, eu vou usar sua família, eu vou usar sua comunidade, eu vou usar seus amigos, eu vou usar sua esposa, os seus filhos, mas sou eu quem vou estar o tempo todo, dando força, dando coragem, dando ânimo, dando discernimento para que você viva a carreira que eu escolhi para você. Fala com Deus agora. Mas fala com Deus o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tenho um monte de planos. Senhor, eu queria um monte de coisa. Senhor, eu idealizei um monte de coisa para a minha vida. Mas nesse momento eu estou falando o seguinte: eu estou disposto a abrir mão de tudo. Eu estou disposto a abrir mão dos meus sonhos, do meu planejamento, da minha agenda, para fazer uma coisa, aquilo que o Senhor quer, para viver uma coisa, os seus planos, a sua agenda.
Não é pegar Deus e colocar dentro da tua agenda, é pegar a tua agenda, rasgar e colocar aos pés do Senhor. Senhor, eu quero viver para te servir. Senhor, eu quero viver para te adorar. Senhor, eu quero viver para que o Senhor use a minha vida, para que todos os povos da terra possam adorar ao Senhor. Talvez você não tenha chamado para ir. E ontem quem falou isso? Isso não quer dizer que você não tem chamado. Existem muitas funções dentro do corpo de Cristo, dentro da missão de Deus. E Ele separou uma para você. Que você assuma esse desafio agora diante de Deus. E se você está fazendo essa oração e está assumindo esse desafio diante de Deus, Senhor, eu quero sair daqui e não importa o que acontecer, eu quero viver a minha vocação em Cristo. Eu quero viver o seu chamado para a minha vida. Não importa onde, quando, com quem, mas eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida que faça sentido, que tenha significado, que tenha propósito. Fica de pé aí onde você está mesmo, não precisa ficar aqui. A gente quer orar por você. Mas se você quer assumir, se você quer tomar essa decisão nesse momento, fica de pé. Não vai ser fácil, não vai. Pelo contrário, quanto mais na direção correta você tiver, mais o inimigo vai tentar fazer você se desviar dela. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Maior é o que está em o Deus que te chamou. É o mesmo que vai esmagar a cabeça da serpente, meu querido. Não tem demônio que vai impedir você de viver a sua vocação. Só você pode impedir isso. Desse amor, sou mais uma vítima.